Gente, hoje nós vamos estar falando a respeito de um personagem bíblico que recebeu a salvação. Ele foi salvo, ele recebeu a salvação, mas que nós temos muitas lições dentro desta salvação que aconteceu na vida desse homem. Nós vamos tirar muitas lições. E hoje o pastor vai falar também a respeito da doutrina da reencarnação. Você que segue o pastor Rodrigo Santos, você que está acompanhando os estudos, os ensinamentos, as orações. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da reencarnação, tá bom? Nós vamos estar abordando esse tema dentro desta palavra em nome do Senhor Jesus. Olha, a palavra de hoje, ela vai falar a respeito da salvação de Zaqueu. Vamos lá para o Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 19. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. Hoje nós vamos falar a respeito da salvação, a salvação de Zaqueu, que era um homem que precisava de salvação. Ele sentia a necessidade de salvação. Assim como, de repente, você que vê esse vídeo, você que recebe esses conteúdos, a pergunta que não quer calar é: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Lá no fundo da sua alma, no fundo do seu ser, você tem certeza da sua salvação? Se não, então, meu amigo, minha amiga, continue aqui nos estudos, nos ensinamentos, que com certeza nós juntos, o pastor Rodrigo daqui, você daí, nós vamos conseguir chegar em nome do Senhor Jesus aí a salvação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto do pastor Rodrigo, quanto também a sua para a glória de Deus, que aqui não tem ninguém melhor do que ninguém não, amém? Vamos estudar então a Bíblia Sagrada juntos, em nome de Jesus. Evangelho de São Lucas, melhor dizendo, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, quer dizer, ele estava entrando na cidade de Jericó. Ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, e a Bíblia diz, e era rico. Ou seja, Zaqueu era um homem rico, era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Eram pessoas que cobravam impostos da época de Jesus. Então ele era chefe desses homens, e a Bíblia diz, e ele era rico. Ele era rico. O versículo de número 3 do Evangelho de São Lucas, do capítulo 19, diz assim: E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Então, ele era um homem de pequena estatura, ele era baixo. Ele era um homem baixo, e você sabe que quando vai passando uma personalidade, quando vai passando alguém assim, o povo ajunta, né? O povo se ajunta. Então, nesse se ajuntar do povo, os pequenininhos ficam, né? Fica querendo ver e não consegue enxergar, né? Então, como ele era de pequena estatura, ficou difícil para ele aí. O versículo 4 diz assim: E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. Então, nesse exato momento, ele teve um plano. Ele falou assim: eu sou baixinho, o povo não vai deixar eu atravessar aqui no meio deles para ver Jesus passar. Então ele olhou lá na frente. Quando ele olhou lá na frente, ele viu um pé, né? Um pé de árvore, uma figueira. E o que aconteceu? Ele viu que o povo estava aqui, né? Tava aquela aglomeração aqui. Lá na frente ainda não tinha. E Jesus ia passar por lá, né? Ele calculou. Então o que ele fez? Ele correu lá na frente, subiu na árvore e ficou lá de cima da árvore, olhando, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali, ó. Tá vendo? Ó? Quer dizer, quando a pessoa ele quer ter um encontro com Jesus, né? Quando a pessoa ela quer ter um encontro com Jesus, quando a pessoa tem sede de Jesus, tem sede das coisas de Deus, a gente vê dentro da palavra de Deus que a pessoa o quê? Ela se esforça, né? A pessoa se esforça. Quando a pessoa tem sede das coisas de Deus, ela se esforça, ela corre atrás, ela dá um jeito, né? E a pessoa quando fala assim, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para Deus. Não é que você não tem tempo, é que você precisa priorizar. Quando você prioriza algo, você dá um jeito de dar tempo para aquilo.
É verdade ou não é? Se você gosta de algo e quer fazer algo, você pode ter um monte de compromisso. É verdade ou não é? Mas você vai dar um jeitinho de sobrar tempo para você fazer aquilo. Por quê? Porque você quer fazer aquilo. Assim também é na nossa vida. Então, por isso, priorize as coisas de Deus. Você pode jogar sua bola, você pode jogar o seu videogame, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode fazer tudo, mas sempre lembre-se de reservar um tempo para Deus. Zaqueu, para ter esse momento de comunhão com Jesus, a Bíblia diz que ele correu lá na frente e subiu numa árvore. Você entendeu? De repente você, meu amigo, tem que fazer muitas outras coisas. De repente você tem que cancelar alguma coisa, você tem que trabalhar menos, você entendeu? De repente você é uma pessoa que você só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, tem o seu encontro com Deus, tem o seu encontro com o Senhor. Ó, pastor, eu tenho o meu encontro com Deus no final do dia, quando eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Preste atenção nisso. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, então eu vou lá e tenho o meu encontro com Deus. Não, você está dando para Deus o resto, tá? Você está dando para Deus o resto, então não vale, tá? Deus sabe da sinceridade dos nossos corações. Deus, ele quer que você reserve um tempo para ele. E este tempo que você reserva para Deus, esse tempo tem que ser de qualidade, não pode ser o resto. Ah, se sobrar tempo, você entendeu? Não. Lembra da oferta lá? A primeira oferta que a gente tem na palavra de Deus, a primeira oferta que nós temos aí, o estudo da primeira oferta, foi de dois irmãos, você lembra? Foi os primeiros filhos de Adão e Eva, lembra? Foi os dois irmãos, os dois irmãos chamavam Caim e Abel, não foi? O que que aconteceu? A Bíblia diz que Deus ele pediu uma oferta, naquela época Deus pediu uma oferta, um sacrifício. A Bíblia diz que Abel ele fazia o quê? Abel, ele cuidava das ovelhas, ele cuidava das ovelhinhas, né? A Bíblia diz que Abel foi lá e pegou o melhor, né, das suas ovelhas, o melhor cordeirinho que ele tinha e trouxe e ofereceu para Deus em sacrifício. A Bíblia diz que Caim, ele cultivava a terra, ele era agricultor. Ele foi lá e pegou do que ele achava que era bom para o sacrifício para Deus. Então ele não pegou o melhor, ele pegou o que ele achava, da forma que ele achava. Você tem que prestar atenção nisso. Então ele foi lá e pegou, isso aqui tá bom para Deus. Aí pegou e ofereceu em cima de um altar. Então nós temos dois altares, o altar de Abel e o altar de Caim. Só que Abel ofereceu o quê? Abel ofereceu o melhor para Deus. Abel ofereceu o melhor. Caim também ofereceu, só que Caim não ofereceu o melhor para Deus. E a Bíblia diz o quê? Que quando Deus ele veio receber os sacrifícios, a Bíblia diz que Deus se atentou para o sacrifício de Abel, porque o de Abel era o melhor. Você entendeu? Abel era o melhor. E o de Caim, Deus não deu atenção, porque Deus viu que Caim não deu com sinceridade, Caim não deu o melhor, Caim não recheou aquilo com amor, com dedicação, com carinho. Você está entendendo? Então, quando você vai oferecer algo para Deus, você deve oferecer com amor, com carinho, com dedicação e tem que ser o melhor. Você entendeu? Aí Deus vai receber para a glória de Deus. Deus vai receber. Então, por isso que o pastor está ensinando você, não dê o resto para Deus. Ah, quando sobrar tempo, então eu vou lá e vou para a igreja, ou eu vou fazer a minha oração. Não, você deve dedicar para Deus. Você deve dedicar para Deus pelo menos um dia na semana, que tem que ser o dia especial para Deus. E neste dia você deve dedicar para Deus, buscar a Deus e, se possível, vir na igreja. Esse dia você vai tomar banho, você não vai colocar a roupa que você usa dentro de casa, você vai colocar uma roupa dedicada à igreja e você vai vir à igreja.
E você vai dobrar o seu joelho na igreja, e você vai trazer a Bíblia, e você vai ficar ali na igreja. Então é algo que você está dedicando para Deus. Você entendeu? É algo que você se locomoveu do conforto da sua casa e veio se dedicar para Deus. Então isso é um tempo que você dedica para Deus e um tempo de qualidade. Você saiu do conforto e você veio realmente oferecer a Deus um culto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem muita diferença, tá? Ah, mas a Bíblia diz que nós podemos orar dentro do nosso quarto de portinha fechada, Deus vai ouvir do mesmo jeito, ele vai. Só que Deus também gosta que nós dedicamos um tempo de qualidade fora do nosso conforto. Por isso ele mandou construir igrejas, ele mandou construir templos. Deus mandou construir templos. Lembra do povo de Deus? Lembra do povo de Deus quando eles estavam no deserto? Deus mandou construir o tabernáculo. Quando eles pisaram o pé na terra prometida, a primeira ordem de Deus, construa o templo. E eles tiveram que construir o templo. Quando o templo era destruído pelas nações inimigas, o que Deus ordenava? Reconstrua o templo. E eles iam lá e reconstruíam o templo para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus escolhe lugares para ser adorado. Sim, Deus escolhe lugares para ser adorado. Quando Moisés foi receber as tábuas dos 10 mandamentos, ele poderia ter recebido dentro da sua tenda, ele poderia ter recebido dentro do tabernáculo, mas Deus escolheu o quê? Subir o monte, sacrifício, ó, várias horas de sacrifício, subindo, até chegar lá em cima do monte. Você entendeu? De repente alguém poderia falar, não, mas se ele entrasse dentro da tenda, Deus ia dar, mas Deus escolhe lugares. Nós queremos falar, não, aqui sentadinho no meu sofá, dentro da minha casa, mas Deus escolhe lugares. Zaqueu, então, ele nos dá o exemplo que de esforço para ter o um encontro com Deus. Ele vai lá na frente, ele sobe naquela árvore e fica esperando Jesus passar. A Bíblia diz assim, ó, no versículo de número 6. E apressando-se, versículo 5, melhor dizendo, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, então quer dizer que Zaqueu estava numa árvore, né, acima de Jesus, né, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa mais linda, né? Jesus, ele olha para cima e vê Zaqueu lá na árvore, fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou posar dentro da sua casa. Hoje eu vou posar lá na sua casa. Hoje eu quero ir para sua casa. Automaticamente, Zaqueu teria que dar o quê? Uma ceia para o Senhor, um jantar para o Senhor. Zaqueu tinha que recepcionar o Senhor para a glória de Deus. Então, isso é maravilhoso, isso é lindo. É a mesma coisa o pastor Rodrigo, ó, o pastor Rodrigo, eu tô aqui. De repente eu ligo para você e falo, ô fulano, você que tá aí agora me ouvindo, faz o seguinte, prepara aí a sua casa, porque hoje eu vou posar aí na sua casa. Hoje eu quero dar uma palavra aí na sua casa, eu vou dar uma palavra aí na sua casa e eu vou posar aí na sua casa. Você entendeu? É exatamente isso. Assim como Jesus fez, ele fala para nós fazermos também. Então, Zaqueu, naquele momento, Zaqueu não falou, não, Senhor, eu não estou preparado, o Senhor... Não, Zaqueu, a Bíblia diz o quê? Olha o versículo de número 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Quer dizer, ele se alegrou, né, com aquela palavra do Senhor Jesus. A Bíblia diz, e vendo todos isso, murmuravam e diziam, que entra para ser hóspede de um homem pecador, porque a fama de Zaqueu não era boa. A fama de Zaqueu lá na cidade de Jericó, né? Que nós temos aqui a cidade de Jericó. Zaqueu, ele tinha uma fama na cidade de Jericó que não era boa. Então ele tinha uma fama. Então você associa. Ele era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. E ele era tido como um grande pecador na cidade. Então a fama dele não era boa. A fama dele não era boa de forma alguma. Só que mesmo ele sendo um homem que a opinião pública não estava ao seu favor, ele queria ter um encontro com Jesus. De repente, é o seu caso. Você é um grande empresário, uma grande empresária, você é uma pessoa que você é de influência, você é uma pessoa da sociedade, todos te conhecem. Zaqueu, todos conheciam Zaqueu, e de repente você deseja ter um encontro com Deus, deseja ter um encontro com o Senhor. Você entendeu?
não olhe nem para a esquerda nem para a direita, vem para o Senhor Jesus. Vamos falar que você está se escondendo atrás da Bíblia, vamos falar que você pecou, agora está correndo para a igreja, você entendeu? Ah, fez tanta coisa errada, agora corre para a igreja. Foi a mesma coisa de Zaqueu. A Bíblia diz aqui que o povo que viu isso, viu essa cena, começou a murmurar. Ia falar assim, ah lá, Jesus está entrando na casa de um pecador, né? Jesus está entrando na casa de um pecador, ou seja lá, Zaqueu fez tanta coisa errada, agora vai receber Jesus, vai se tornar cristão agora, você entendeu? Então não dê ouvidos à opinião pública, não dê ouvido a essas coisas. Se você quer ter um encontro com Jesus, venha ter o seu encontro com Jesus. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Veja só, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, ou seja, o versículo de número 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Aqui, só aqui, versículo de número 8. Zaqueu se levanta e Zaqueu fala assim, Senhor, eu vou ofertar já de primeira mão metade dos meus bens. Eu vou ofertar. Metade dos meus bens eu já vou ofertar. Veja só. Então vamos colocar aí que ele tinha um patrimônio, vamos colocar aí na época, Zaqueu tinha um patrimônio, vamos colocar aí de 2 milhões na época. Quer dizer, 1 milhão eu já estou ofertando, eu já estou dando de oferta pela salvação que ele estava recebendo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, metade, ele diz, metade dos meus bens, metade do que eu tenho, eu já vou dar de oferta. Veja só, olha a continuação do versículo de número 8. Levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E ele diz assim, ó, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja só. Então, Jesus ele está dizendo o quê? Se alguma coisa Zaqueu tinha defraudado alguém, ele está dizendo, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, isso aqui, meu filho, não precisa a pessoa nascer de novo, né? Assim, para pagar os meus pecados, para me purificar, eu preciso de se reencarnar, para pagar os meus pecados, para purificar, eu preciso, não, basta você tomar a atitude correta de receber o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus na sua vida, olha o que vai acontecer, e demonstrar isso publicamente, e também ser um cristão que coloque ali a sua vida no altar, que você derrame-se no altar de Deus. Olha o que vai acontecer. Versículo 9 do capítulo de número 18, né? Nós estamos aqui no capítulo de número 19, melhor dizendo, capítulo de número 19, e o versículo 9 do Evangelho de São Lucas. Disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa. O que Jesus falou? Hoje veio salvação a esta casa, pois, veja só, este é filho de Abraão, ou seja, né? Olha só, e o versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, tá vendo? Então, Zaqueu ia precisar se reencarnar? Responda essa pergunta, para ele ser salvo, para ele ganhar a salvação, Jesus falou que ele precisava se reencarnar? Precisava? Sim ou não? Não. Ele recebeu o Senhor Jesus na vida dele, ele recebeu o Senhor, ele era pecador, era conhecido como pecador, né? E a fama dele era de pecador, né? Aquelas pessoas que estavam ali até, lembra lá atrás, né, na palavra, ele entrou na casa de um pecador. Mas quando Jesus estava ali, que eles estavam ali na ceia, ele diz, eu vou devolver, olha, eu já oferto metade dos meus bens. Tá vendo só? E depois ele falou, e se eu tenho defraudado alguém, né? Porque a fama dele era de ladrão, não é? Se eu tenho defraudado alguém, vai ser provado direitinho e eu vou devolver 4 vezes mais. Quando ele falou isso, Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Então, meu amigo, minha amiga,
A doutrina da reencarnação que prega que você precisa se reencarnar, reencarnar, reencarnar para pagar os seus pecados, para você se aprimorar, para você ir, né, se elevando, ela não se sustenta. A palavra de Deus diz que você aceitando o Senhor Jesus, mudando de atitude, mudando as direções, as diretrizes, recebendo as doutrinas da palavra de Deus, recebendo orientação, você já recebe a salvação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, filho, filha, a nossa salvação está em recebermos o Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa, assim como Zaqueu, também receber Jesus na sua casa nesse momento e que haja salvação também na sua casa, na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, em favor dessa pessoa que recebe essa palavra, recebe essa oração, recebe, meu Deus, esses ensinamentos. Senhor, abençoa esta casa, esse lar, essa família, essa pessoa que recebe essa palavra, meu Deus, que, meu Pai, de repente a fama dele, a fama dela não é boa perante a sociedade, assim como a de Zaqueu também não era, mas o Zaqueu recebeu o Senhor, meu Pai, o Zaqueu, meu Deus, abriu as portas da casa dele, meu Deus, e ali houve salvação, meu Deus. Então, que esta pessoa que recebe essa palavra, recebe essa direção, também venha receber o Senhor Jesus e também venha ser abençoado e abençoada em nome de Jesus para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que, como houve salvação para Zaqueu, também haja salvação para esta pessoa que recebe esta palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Aonde há um coração aberto para encontrar o Senhor Jesus, pode ter certeza, o Senhor Jesus vai encontrar você até mesmo primeiro do que você está tentando encontrar Jesus e o seu coração está ansioso pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus está indo de encontro a você para a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. Que coisa linda, né? Evangelho de hoje, então, foi esta a palavra de Deus a respeito da salvação de Zaqueu. E assim como Zaqueu foi salvo, você também, a sua casa, o seu lar e a sua família também será salvo para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe. Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus para a glória de Deus. Um beijo do pastor Rodrigo. Deus abençoe. Fica na paz em nome de Jesus.